Pessoal, então dando continuidade à explicação, agora a gente vai estudar sobre salário e remuneração. Então, primeira coisa, salário. Salário é a contraprestação que é devida para o empregado pelo serviço realizado, ou seja, pela prestação de serviço em decorrência do contrato de trabalho. A previsão do salário e da remuneração está no artigo 457 da maravilhosa CLT. Agora, a remuneração é a junção de duas coisas, do salário, que é a quantia que eu recebo do meu empregador pelos serviços que eu prestei, mais as gorjetas que eu recebo pelo bom trabalho que eu realizei de terceiros. Então, remuneração é o que, professora? É a junção de salário, mais gorjeta. Salário é o que, professora? É a contraprestação pelo serviço que eu prestei em decorrência do meu contrato de trabalho. Ou também, outra definição, é a quantia que eu recebo do meu empregador pelo trabalho que eu prestei. Só que quando eu tenho salário mais gorjeta, eu tenho, na verdade, a denominação é chamada de remuneração. Então, o que é remuneração? É o salário, que é a parte que eu recebo do meu empregador, e a gorjeta. A gorjeta eu recebo de terceiros pela boa prestação de serviço que eu realizei. Então, se eu tenho salário, a quantidade que eu a quantia que eu recebo do meu empregador, e eu tenho uma quantia que eu recebo de terceiros, então a quantia do meu empregador mais de terceiro pela prestação de serviço. Então, eu tenho remuneração. Então, vamos ler, ó. A remuneração do empregado compreende para todos os efeitos, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como a contraprestação do serviço, as gorjetas e gratificações legais, comissões, além dos adicionais devidos decorrentes da prestação de serviço, ok? Então, salário, a quantia que eu recebo diretamente do meu empregador, que é o salário, e a gorjeta, que é a quantia que eu recebo de terceiro. Sendo assim, eu tenho remuneração, ok? Vamos para a próxima explicação? Nós vamos estudar agora os elementos da remuneração. A remuneração tem que ser habitual, ou seja, eu tenho que receber isso habitualmente, no nosso caso, mensalmente, ou a cada quinzena, ou a cada dezena. E cada empregador paga de uma forma. Via de regra geral, nós recebemos por mês, mas é uma coisa habitual. Então, eu trabalho todos os meses, eu recebo todos os meses. Eu não posso trabalhar todos os meses e receber daqui 10 anos, ok? Não é uma coisa habitual. Eu tenho que saber o período, ou seja, qual o período de receber? Qual o período que eu vou receber? Geralmente, o nosso período é mês. Então, as exceções é quinzena e dezena. Eu tenho que saber a quantidade, a quantificação, qual é o valor do meu salário? Um salário mínimo, 10 mil, 5 mil, 6 mil. Então, eu tenho que saber a quantidade do meu salário, tá bom? É reciprocidade, porque eu trabalho, logo eu recebo. Então, se eu trabalhei, eu tenho que receber. E ele é essencial para caracterizar o contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho só é contrato de trabalho se tiver onerosidade. Então, é essencial. Então, novamente, habitual, constantemente eu tenho que receber. No nosso caso, regra geral é mês. O período pode ser mensal? Pode. Só que pode ser quinzenal? Pode. E se for a cada 10 dias também? Não tem problema nenhum, tá bom? Tem que saber a quantificação, o quanto você recebe. Um salário mínimo, 2, 3, 10 mil, quanto você recebe, tá bom? Você tem que saber, é recíproco, porque você trabalha, logo você recebe. Então, se eu trabalhei, eu tenho que receber. E é essencial, porque é uma das características principais do contrato de trabalho, que é a... Ok? Pessoal, dando continuidade à nossa explicação, agora a gente vai ver como que se classifica a remuneração. A remuneração ela pode ser classificada por unidade de tempo. O que é o salário por unidade de tempo? A classificação da remuneração ela estabelece a forma do pagamento do salário. Então, por exemplo, eu recebo porque eu trabalho por tempo, ou seja, o tempo que eu gasto para ficar à disposição do meu empregador. Não necessariamente trabalhando.
pago o meu salário pela unidade de tempo. Qual tempo, professora? O tempo que eu fico disponível. Não necessariamente que eu fico trabalhando. Então, por exemplo, eu trabalho numa loja de sapato. Eu fico lá 8 horas, professora, eu fico até às 11, eu volto a 1 hora e trabalho até às 6. Eu não vendi nada. Eu fiquei lá parada e não fiz nada porque eu não vendi nada. Mas mesmo assim eu vou receber, porque eu trabalho por unidade de tempo. A unidade de tempo ela é muito criticada porque não necessariamente que o empregado vai trabalhar. Basta que ele fique à disposição, porque ele está recebendo por tempo e não por obra realizada, que é a próxima forma de pagamento de salário. Salário por unidade de obra. Aqui o empregado ele tem que apresentar um resultado. Ele tem que apresentar uma obra pronta. Ou seja, as pessoas que trabalham como costura, como bordadeira, pessoas que fazem programação de computador, essas pessoas elas trabalham por produção, por obra produzida. Então, o quanto a pessoa produziu é o quanto ela vai receber. Se ela não produziu nada, ela não vai receber nada. É diferente de quem trabalha por tempo. Às vezes, quem trabalha por tempo não vai produzir nada, mas vai receber da mesma forma. E quem trabalha por obra só recebe se produzir. O sistema mais elogiado pela doutrina é o que une as duas possibilidades, que é o tempo e a obra. Que é aquela metodologia de trabalho que o patrão te dá uma obra, uma produção para você executar num determinado tempo. Se você fez a obra dentro do tempo, você já está dispensado. Ou seja, se você conseguiu atingir a produção dentro de um determinado tempo, você já pode ir embora para sua casa. Então, o que é a unidade de tarefa? É o tempo versus a produção. Produziu dentro do tempo? Produzi, professora. Eu já estou dispensado. Não tem problema nenhum. Então, a gente pode receber por unidade de tempo, o tempo que você fica disponível, não necessariamente o tempo que você trabalhou. Pode receber por obra, por produção, o quanto você produziu é o quanto que a pessoa vai receber, ou por unidade de tarefa, que é o tempo mais a obra. Eu tenho que produzir uma obra dentro de um determinado tempo, ok? Aí, claro que cada caso concreto vai se adequar dentro de uma realidade. Não dá para ser todo mundo por tarefa, não dá para ser todo mundo por obra, e também não dá para ser todo mundo por tempo. Isso vai variar muito de função para função, de cargo para cargo, de realidade para realidade em que o empregador convive com o empregado. E aí eles vão estipular a forma de pagamento, se vai ser por unidade de tempo, por obra ou por tarefa. Na verdade, às vezes tem profissões que não tem como trabalhar por unidade de tarefa, ou às vezes por unidade de obra, ou por unidade de tempo. Então, é a realidade. Lembrando, tempo é o tempo que você está disponível, não necessariamente trabalhando, tá? Por unidade de obra é pela produção, o resultado que você vai apresentar para o seu empregador. E por unidade de tarefa é que junta o tempo versus a produção. Tudo bem? Vamos para a próxima explicação? Então, pessoal, vamos lá. Dando continuidade à nossa explicação, agora nós vamos falar dos tipos de adicionais. Então, primeiro exemplo de adicional, o primeiro tipo de adicional que a gente tem. Na verdade, o abono é uma antecipação salarial, é uma antecipação do dinheiro que o empregado tem para receber. Então, olha aqui, ó, consiste no adiantamento em dinheiro ou numa antecipação do salário. Então, o empregado pede para o empregador adiantar o seu salário, adiantar parte do seu salário. Isso chama abono. O abono também é um valor a mais concedido pelo empregado, concedido ao empregado. Então, o patrão concede um acréscimo no salário do empregado, que isso também recebe o nome de abono. Esse acréscimo, esse abono, não incorpora o salário, ok? Então, abono pode ser uma antecipação do salário, como um acréscimo no salário do empregado concedido pelo empregador, porém não caracteriza salário. Outro ponto muito importante é o conceito de adicional. Então, o que é um adicional?
ou quais são os adicionais? Então, primeiro, o que é adicional, certo? Adicional é um acréscimo que o empregado tem no salário dele, porque ele está trabalhando numa condição mais grave, ou uma condição gravosa, ou seja, numa condição que exige mais dele, exige mais atenção, porque ele está trabalhando à noite, exige mais do esforço físico dele, porque ele está trabalhando além das horas previstas, que é o caso da hora extra. O adicional de salubridade, que coloca ele numa situação mais grave, que coloca a parte da saúde do empregado em risco, que são locais insalubres. Então, a definição de adicional é um acréscimo salarial decorrente da prestação do serviço do empregado em condição mais gravosa, mais grave, que exige mais do empregado, ok? Uma coisa muito importante a gente marcar aqui e escrever é que esses adicionais, eles dependem de uma causa, certo? Então, cessada a causa, nossa, ficou horrível a causa, cessa o adicional. Então, por exemplo, se eu trabalho à noite, eu tenho direito adicional noturno. Mas se eu paro de trabalhar à noite, eu não tenho mais direito adicional noturno, ou seja, cessa o adicional. Então, o adicional é o quê? É um acréscimo no meu salário porque eu estou numa situação mais grave. Mas se eu saio dessa condição mais grave, então eu não tenho direito adicional. O adicional é cortado, porque o adicional depende de uma causa. Se a causa sumiu, eu não tenho por que ter o adicional. Não faz sentido. O primeiro adicional que a gente vai estudar é o adicional de hora extra. O adicional de hora extra ele pode ser chamado de adicional de hora extra, hora suplementar, hora complementar ou hora extraordinária. Então, se no dia do exame da ordem, no dia da prova, vira a questão assim, marca a alternativa certa em relação às horas suplementares. É a mesma coisa. Marque a alternativa em relação às horas complementares. É a mesma coisa. Então, complementar, suplementar, hora extra, hora extraordinária é a mesma coisa. É o mesmo adicional, só muda a denominação. Então, vamos lá. O que é o adicional de hora extra? No Brasil, os empregados podem trabalhar 8 horas por dia, certo? 8 horas diárias. Quando eu passo dessas 8 horas, quando eu ultrapasso o limite das 8 horas, eu passo a ter direito ao adicional noturno. Então, quanto que é o adicional noturno? 50% da hora normal. Então, quantas horas você trabalha por dia? 8. Mas onde você trabalhou? 9 horas. 9 horas. Essa hora a mais que você trabalhou é hora extra. Essa hora extra você tem que receber 50% a mais. Então, quanto custa uma hora sua? Ah, professora, a minha hora normal custa R$10. Vou colocar aqui R$10, certo? Mas como eu fiz hora extra, então eu tenho mais 50%. Então, a minha hora passa a valer R$15, certo? Então, se eu recebo R$1.000 mais R$15, esse mês de hora extra, que eu fiz uma hora extra, é um exemplo só. Só uma hora extra, eu tenho que receber R$1.015. R$1.000 é meu salário e R$15 é o valor da hora extra. Então, R$1.015. Então, quanto custa uma hora sua? R$10. 50% a mais. Ok? Então, de novo. As pessoas podem trabalhar 8 horas por dia. Ela passou e fez horas a mais. Ela tem direito a hora extra. Quanto custa a hora extra? 50% a mais. Outra coisa muito importante. Se for pago com habitualidade, vai ter reflexo no contrato de trabalho. Então, por exemplo, se eu recebo R$1.000, chegou no final do ano eu tenho que receber 13º. Eu vou receber R$1.000 ou R$1.015 se eu fizer hora extra todo o ano inteiro? Então, se eu recebo R$1.000 de salário o ano inteiro, eu fiz hora extra, eu recebi R$1.015, como 13º eu tenho que receber R$1.015. As minhas férias têm que ser R$1.015 mais 1/3, ok? E meu FGTS, todos os reflexos no contrato de trabalho, ok? Então,
pago com habitualidade vai refletir no contrato de trabalho. Aonde, professora? No 13º, nas férias, no aviso prévio e todas as demais verbas, ok? Quantas horas extras eu posso fazer por dia? Outra coisa muito importante, 2 horas extras somente. Então, eu trabalho 8 horas. E quantas horas extras eu posso fazer? 2 horas extras. Quando a gente estudar jornada, a gente vai estudar isso mais aprofundado, porque tem os serviços de necessidade, que aí justifica-se mais que 2 horas extras por dia, ok? Mas, de novo, abono. Vamos mudar a cor para ficar bem salientado. Abono. É um adiantamento salarial, é um adiantamento do valor que o empregado recebe, ok? Ou um acréscimo salarial, mas não incorpora o salário. Os adicionais é um aumento sobre o seu salário, um acréscimo salarial, porque o empregado está trabalhando numa condição mais grave, que exige mais dele, tanto do físico como da mente. Só que esses adicionais estão ligados a uma causa. Acabou a causa, acabou o adicional, tá bom? O primeiro adicional é o adicional de hora extra, chamado hora suplementar, hora complementar, hora extraordinária. 50% sobre a hora normal. Se for um pagamento habitual, eu recebi o ano inteiro, recebi 6 meses, recebi 3 meses, vai incorporar o meu salário para todos os fins. Que todos os fins, professora? O que são os reflexos? No meu 13º, nas minhas férias, no meu aviso prévio e todos os demais direitos. Quantas horas extras eu posso fazer por dia legalmente? 2. Ok? Até a próxima. Então, vamos lá para mais um adicional. Agora nós vamos estudar um adicional noturno. Nós vamos dividir o adicional noturno entre o empregado urbano e doméstico e o empregado rural. Então, nós vamos fazer primeiro o empregado urbano e doméstico. Então, o adicional noturno, tanto para o empregado urbano como para o doméstico, é das 22 horas às 5 horas da manhã. Então, das 22 às 5 da manhã. Se a pessoa trabalha no âmbito urbano ou se é doméstico. Eles têm um adicional de 20% sobre a hora diurna de trabalho. Então, quanto custa a hora diurna de trabalho? R$10. Então, você coloca mais 20%. Então, a hora noturna vai custar R$12, ok? Por quê? Porque é um empregado, deixa eu trocar a cor aqui, ó, urbano e doméstico. Trabalha das 22 às 5, adicional de 20%. Outra coisa muito importante para salientar é que a hora urbana noturna, ela tem 52 minutos e 30 segundos. Ela não tem 60 minutos. Então, vamos salientar bem as diferenças. Empregado urbano e empregado doméstico, das 22 às 5, adicional de 20%, e a hora tem 52 minutos e 30 segundos. No âmbito rural agora, professora, então aí depende da atividade. Se for agricultura, a agricultura, das 21 às 5 horas da manhã. Isso porque, né, pessoal, 6 horas da manhã o galo já cantou, né? Já não é mais dia. Brincadeira. Mas na agricultura é das 21 às 5. Na pecuária, eu trabalho na atividade urbana pecuária. Aí é das 20 às 4 horas da manhã. Então, de novo, a agricultura, vou trocar a cor, a agricultura, 21 horas, das 21 às 5 horas da manhã. A pecuária, das 20 às 4 horas da manhã. O adicional também muda, tá? 25%, e não tem a redução da hora. A hora realmente tem 60 minutos. Ok? Aqui, 60 minutos. Outra coisa muito importante salientar o adicional noturno, se ele for pago com habitualidade, ele vai ter os reflexos dele. Aonde, professora? No 13º, nas férias, no aviso prévio, certo? Em todo o contrato de trabalho. A mesma regra
das horas extras, ok? Então, adicional noturno tem que dividir entre o urbano e doméstico e o rural. Tem que deixar bem clara a diferença entre urbano e rural. Não confunda as horas. No âmbito urbano, das 22 às 5, adicional 20% hora reduzida. No âmbito rural, depende da atividade. É agricultura, das 21 às 5. Não, é pecuária, das 20 às 4. Adicional, 25%. E se qualquer um, tanto adicional urbano como rural, for pago com habitualidade, reflete no contrato de trabalho. Uma coisa muito importante, deixa eu marcar aqui, ó. Vigia. A pessoa acha que é só porque, mas já vigia, já trabalha à noite, professora, não tem direito adicional. Tem direito adicional noturno da mesma forma, só que ele é do âmbito urbano, ok? Então, vigia tem adicional noturno da mesma forma, ok, pessoal? Vamos para a próxima explicação? Então, vamos lá, pessoal. Dando continuidade, agora a gente vai ver o adicional de insalubridade. Vamos lá? Adicional de insalubridade. Aqui está a previsão dele, tá? E no artigo 189 da CLT. O que é o adicional de insalubridade? Toda vez que o empregado trabalha em locais que os agentes nocivos da saúde é acima do limite tolerável por lei, ou seja, quando o empregado trabalha num lugar que faz muito mal à sua saúde, que vai fazer mal à sua saúde de forma, às vezes, gradativa, ele tem direito ao adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, ele é pago porque a saúde do empregado está sendo colocada em risco. O adicional de insalubridade, ele é dividido em graus. A gente tem o grau mínimo, que é 10%, o grau médio, que é 20%, e o grau máximo, que é 40%. Esses locais que são insalubres, professora, está lá no portal do Ministério do Trabalho e Emprego. Lá tem as NR, que são as normativas. E entre essas normativas, tem as normativas, a normativa que estipula quais são os locais que são insalubres, quais são os IPIs que tem que ser usado. Então, lá no Ministério do Trabalho e Emprego, tem a normativa e tem todos os lugares que são insalubres. Eu vou exemplificar. Por exemplo, o hospital, o lava-jato, são locais insalubres, porque vão fazer mal à saúde de forma gradativa. Então, lembrando, quanto, professora, que eu ganho por insalubridade? Se a insalubridade for considerado grau mínimo, 10%, certo? Se for o grau médio, 20%. Se for o grau máximo, 40%. Se for pago com habitualidade, que está aqui, ó, pessoal, também vai incorporar o salário para todos os fins. Que fins, professora? 13º, férias, aviso prévio e demais direitos. Por exemplo, se eu recebo insalubridade, professora, aí meu 13º foi pago sem insalubridade. Não pode. Tem que pagar com a insalubridade. Professora, minhas férias foram quitadas sem insalubridade. Não pode. Tem que incorporar a insalubridade, ok? E cessada a causa da insalubridade, cessa o direito ao adicional, ok? Porque são adicionais que dependem de causa. Agora, o adicional de periculosidade. Então, periculosidade. Aqui, a saúde do empregado, ela está em perigo. Então, vai colocar a sua vida em perigo. Quando? Quando você trabalha num lugar inflamável, pode pegar fogo a qualquer momento, muito perigoso. Posto de gasolina. Explosivo, eu trabalho numa empresa de fogos de artifício. Energia elétrica, eu trabalho numa empresa que mexe com energia elétrica, professora, que cuida da energia elétrica, né? E eu trabalho com segurança, professora, tanto pessoal como patrimonial. E, além disso, que é a reforma, quem trabalha com motocicleta, ou seja, motoboy. Essas pessoas que trabalham em locais inflamáveis, explosivos, energia elétrica, motoboy, ou seja, trabalha com motocicleta, professora, a pessoa que é segurança pessoal e segurança patrimonial, elas têm direito à periculosidade.
A periculosidade, como ela é mais grave, o adicional é maior, é 30%, olha aqui, ó, sobre o salário base. Então, se eu ganho R$ 2.000 e eu sou, por exemplo, frentista de um posto de gasolina, eu tenho que ganhar mais 30%. Então, o meu salário tem que ser R$ 2.600 por mês. Aqui é os 30% da periculosidade, ok? Então, vamos fazer de novo para deixar bem salientado, ok? Ó, adicional de insalubridade. Faz mal à minha saúde. Graus mínimo, médio e máximo sobre o salário mínimo. Sobre o salário mínimo. Habitualidade. Vai incorporar o salário para todos os fins. Cessada a insalubridade, cessado o risco, ou eliminado o risco, cessa a insalubridade. Periculosidade, professora. Inflamável, explosivo, energia elétrica, segurança patrimonial e pessoal, além da quem trabalha com motocicleta. Quanto? 30% sobre o salário base. Aqui é sobre o salário mínimo, não vai confundir. E aqui é sobre o salário base. Aqui tem graus 10, 20 e 40. Aqui é 30%. Ok? Não vão confundir no dia da prova. Ok? Vamos para o próximo. Pessoal, então vamos lá. Dando continuidade, agora a gente vai falar de diária. Diária está ligado à viagem. Ou seja, se eu recebo diárias, é porque eu tive que sair do local que eu trabalho, fazer uma viagem para exercer a minha função. Então, com essa viagem, eu tive despesas como hospedagem, alimentação. Então, o meu empregador tem que pagar diárias, ou seja, cobrir as minhas despesas com alimentação, com hospedagem, em razão da viagem que eu tive que fazer para poder exercer a minha função, ok? A ajuda de custo, por sua vez, é pago para o empregado pelas despesas que ela teve em razão de ter prestado o serviço em condições especiais. Então, por exemplo, eu saí do bairro que eu trabalho, onde fica a minha empresa, e tive que trabalhar no outro bairro, por exemplo, muito longe, numa cidade grande. Então, todas as despesas que eu tenho com essa ida para outro local, que seria o caso, por exemplo, de combustível. Então, isso é uma ajuda de custo. Diária está ligada à viagem, para cobrir hospedagem, alimentação. A ajuda de custo eu recebo em razão de uma condição que eu tive de trabalhar de uma forma especial. E em razão disso, eu tive despesas, tive gastos. Então, meu empregador tem que arcar com isso, ok? Pessoal, então, dando continuidade à nossa explicação, agora nós vamos estudar prêmio. Então, o que é prêmio, professora? É a contraprestação devida pelo empregador quando se verificar a prestação de serviço com o preenchimento de certas condições específicas previamente fixadas como produtividade e eficiência. Então, o empregador, ele pode traçar metas, ele pode traçar objetivos. Se o empregado atingir essa meta, esse objetivo, e ele estiver combinado, ele vai ter que pagar o prêmio. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa e o dono da empresa traçou a seguinte meta. Se conseguir vender 1 milhão esse mês, eu vou pagar um prêmio, uma viagem no navio. Então, a empresa conseguiu vender 1 milhão no mês, então o patrão vai ter que pagar o prêmio. Qual seria o prêmio? Uma viagem de navio. Então, o prêmio está ligado a uma condição. Eu só pago o prêmio se o empregado atingir essa condição. Por isso que a gente chama de salário-condição. O que é o salário-condição? Quando ele traça uma condição, que é aqui, ó, salário-condição. Ele traça uma condição, atingida essa condição, ou batida a meta, conseguido o objetivo, ele tem que pagar o prêmio, ok? Esse prêmio ele pode ser coletivo ou individual. Por exemplo, prêmio de produção. Se a empresa
ou o setor, ou a loja conseguiu a produção almejada, vender 1 milhão, produzir 2 milhões de calça, depende da meta que ele traçar. Então, se conseguiu a produção, se conseguiu a venda, o grupo inteiro ganha. Ou se for algo específico, por exemplo, para um gerente com um cargo de confiança, você traçou uma meta, essa meta foi alcançada, então recebe-se o prêmio. Então, prêmio, olha bem, pessoal, está ligado a uma condição pré-estabelecida, certo? Que vai resultar em um prêmio, ok? Vamos para o próximo? Pessoal, então dando continuidade, agora a gente vai ver gratificação. O que é gratificação, professora? É a contraprestação pelo serviço prestado em certas condições ou em ocasiões especiais. A gratificação vem da liberalidade do empregador, vem como se define de graça. Então, você não tem que ter feito nada, mas você recebeu uma gratificação por trabalhar em certas condições ou em ocasiões especiais, ok? Se ela for paga, essa gratificação, de forma periódica, habitual e uniforme, incorpora o salário para todos os fins. E um maior exemplo é para quem tem cargo de confiança. O cargo de confiança, se ele for exercido por mais de 10 anos, não pode tirar a gratificação por exercer o cargo de confiança. Então, se a pessoa tem um cargo de confiança e ela exercer esse cargo de confiança por mais de 10 anos, ela não pode ser retirada a gratificação por cargo de confiança. Ou seja, se o Zezinho é chefe de um setor e ele tem uma gratificação por ser chefe desse setor, se ele ficar mais de 10 anos recebendo a gratificação, não pode ser retirada dele, ok? Agora nós vamos ver 13º. Então, 13º salário. 13º salário, a origem dele era uma gratificação natalina. Os patrões começaram a pagar o 13º perto do Natal, né? Davam um valor para o empregado perto do Natal para que eles pudessem passar a noite de Natal com dinheiro a mais, consequentemente comprar uma cesta básica, comprar alimentos melhores porque era Natal. Só que isso virou um costume e aí se tornou o 13º. Então, por isso que é uma gratificação obrigatória. O 13º você tem que trabalhar 12 meses para receber. Esses 12 meses, se você trabalhar algum mês, 15 dias aqui, ó, mais de 15 dias já vai ser considerado um mês para pagamento de 13º, ok? Então, 13º é um salário a mais que o empregado recebe durante o ano em razão dele ter trabalhado 12 meses. Mas, professor, ele trabalhou 12 meses e 15 dias, ele tem o 13º? E 16 dias. Ele tem o 13º? Sim. Ele trabalhou 11 meses e 16 dias. Ele tem direito ao 13º integral? Sim, porque 15 dias, mais que 15 dias, já é considerado um mês completo. Então, 13º é um salário a mais que o empregado recebe depois de 12 meses de trabalho. Só que se ele trabalhar mais de 15 dias em um mês, já é considerado mês integral, para efeito de cálculo de 13º. O 13º pode ser pago em duas parcelas. Então, vamos lá. A primeira parcela tem que ser paga do mês de fevereiro a novembro. A maioria paga até o final de novembro. E a segunda no dia 20 de dezembro. Tá bom? Os descontos vão incidir só sobre a segunda parcela, não sobre a primeira. Então, a primeira parcela é integral e a segunda, se tiver algum desconto, vai ser concedido na segunda. Ok? Continuando. Então, vamos lá, pessoal. Dando continuidade à explicação, agora nós vamos tratar da gorjeta ou das gorjetas. Então, a primeira coisa da gorjeta, professora. A gorjeta é um pagamento feito por terceiro que não é um empregado pela boa prestação de serviço que foi realizado. Então, toda vez que o empregado receber um valor de terceiro que não é o empregador pela boa qualidade do serviço, isso recebe o nome de gorjeta.
Então, é um pagamento feito por terceiro, que não é o empregador, para o empregado pelo ótimo serviço. Só que tem mais um detalhe, tem que ser em dinheiro. Não pode ser em coisas. Por exemplo, é uma gorjeta, eu vou te dar um boné. Não, isso não é gorjeta. Gorjeta, então, é o pagamento feito por um terceiro em dinheiro que não é o empregador, ok? Não integra o salário do trabalhador porque é pago diretamente pelo empregador. Então, o salário, a gorjeta não integra o salário. Por quê? Porque o salário é pago diretamente pelo empregador. Já a gorjeta é pago por terceiro. Aí lembra lá na primeira aula, remuneração é salário mais gorjeta. Então, o salário é pago diretamente pelo empregador e a gorjeta por terceiro. Então, se eu tenho uma parte do meu ganho em salário pago diretamente pelo empregador e uma outra parte pago por terceiro, eu tenho remuneração, que é o salário mais a gorjeta. Então, salário, tudo aquilo que eu recebo diretamente do meu empregador. Gorjeta é uma quantidade de dinheiro que eu recebo de terceiro pelo bom serviço que eu prestei. Só que o salário mais a gorjeta, então eu tenho uma remuneração. Que é o caso, por exemplo, dos manobristas, professora, que é o caso, por exemplo, dos porteiros, das faxineiras em hotel. Então, essas pessoas, elas têm remuneração, porque elas têm salário mais gorjetas, ok? A remuneração não pode ser fixada única e exclusivamente na gorjeta. Então, nenhum empregador pode dizer assim, olha, você não vai ter salário, você só vai ter gorjetas. Não pode, tem que ter salário mais as gorjetas, ok? Mesmo que o trabalhador receba gorjetas, se esse valor superar o salário mínimo, certo? Professora, o meu empregado, como ele é porteiro, ele superou o salário mínimo. Mesmo assim, o patrão tem que complementar até dar o salário, até completar o salário da categoria. Então, assim, mesmo assim, deverá o empregador pagar o obreiro o salário, o piso da categoria. Porque o que acontece? Muitos empregadores acham que porque os empregados recebem uma grande quantidade de gorjeta, não precisa complementar o salário dele até atingir o salário base da categoria. Então, isso é um equívoco. Então, eu vou exemplificar. Um porteiro, o salário mínimo é R$ 1.045. E aí, o piso da categoria é R$ 1.500. Então, como ele recebeu grande parte em gorjeta, o patrão pode pensar assim, eu não vou complementar de R$ 1.045 para R$ 1.500, que é o salário base dele, o salário da categoria. Então, por quê? Porque ele já recebeu gorjeta. Não é assim. Então, gorjeta é a quantidade em dinheiro recebido por terceiro pela boa prestação de serviço. Ok? Não vai integrar o salário, porque salário é tudo aquilo que eu recebo direto do meu empregador. Ele integra a remuneração, que é parte de salário e parte da gorjeta. Ninguém pode receber só gorjetas, e mesmo que eu receba uma grande quantidade de gorjeta, o meu empregador é obrigado a complementar do salário mínimo até o piso da categoria, ok? Aqui está a previsão da gorjeta ou das gorjetas, ok? Próxima explicação. Pessoal, então, dando continuação, agora nós vamos ver o salário em dinheiro. O salário ele pode ser pago de duas formas, em dinheiro ou em utilidades. Nós vamos ver agora em dinheiro. Então, o salário ele tem que ser pago em dinheiro e em moeda corrente. Eu posso contratar uma pessoa levando em consideração o dólar, professora? Pode. Levando em consideração o euro? Pode. Só que quando for efetuar o pagamento, essa contratação que foi feita em dólar, que foi feita em euro, ela tem que ser convertida na moeda corrente brasileira, ou seja, reais. Eu posso pagar 30% do salário em dinheiro e 70% em utilidades. Então, o salário pode ser pago em dinheiro ou em utilidades. 30% tem que ter
dinheiro, certo? E 70% pode ser em utilidades. E tem que ser na moeda corrente do país, embora a contratação possa ser feita em dólar, em euro, sem problema nenhum. Próximo. Agora nós vamos falar do salário in natura ou em utilidade. O que é salário utilidade ou salário in natura, professora? Vamos marcar aqui, ó, com outra cor. Certo? Então, se trata de uma verba salarial paga em bens ou utilidades como alimentação, habitação e vestuário. Então, eu posso pagar o salário em utilidades ou in natura. O que é salário em utilidades e in natura? São coisas que o empregador fornece para o empregado que não é em dinheiro. Então, por exemplo, professora, aqui ó, por força do contrato ou de costume que fornece habitualmente ao empregado. São bens pagos pelo empregador ao empregado em troca do serviço prestado. Ao invés de eu dar dinheiro, eu dou bens, eu dou coisas para o meu empregado, ao invés de dar dinheiro. Eu dou 30% do salário dele em dinheiro e 70% em coisas, em utilidades. Então, vamos lá. As utilidades, para elas terem validade, tem que ter uma fundamentação contratual, ou seja, eu ao te contratar, eu digo assim para você, você vai receber 10 mil, 3 mil reais em dinheiro e 70% em utilidades. Aí você vai falar, quais utilidades? Por exemplo, alimentação, habitação, vestuário, um carro. Então, tudo isso eu posso te dar em coisas e não em dinheiro. Mas eu não quero, então você não pode trabalhar na minha empresa, porque aqui é assim, 30% em dinheiro e 70% em utilidades. Então, por isso que tem que ter fundamentação contratual, tem que estar no contrato, seja ele verbal, escrito, ok? Tem que ter habitualidade. O que é habitualidade? Eu sempre pago o seu salário 30% em dinheiro e 70% em utilidades. Ah, professora, eu posso pagar 40%? Posso. Eu posso pagar 60% em utilidade? Posso. Eu posso pagar meio? Posso. A regra está beneficiando e não prejudicando, não tem problema. E tem que ser uma coisa cumulativa, ou seja, de comum acordo, tá? Uma coisa que uma conta prestação, e suprir as necessidades vitais do empregado. Okay? Uma coisa muito importante para você identificar se esse bem ou essa coisa pode ser considerado ou não salário é fazer a seguinte pergunta. Se a utilidade fornecida para o trabalho tem razão salarial, então é para o trabalho ou pelo trabalho. Se for para o trabalho, não tem natureza. Exemplo, equipamento de proteção individual. Então, aqui é a explicação. Para e pela. Para eu exercer a minha função, eu preciso dessa coisa, ou desse bem, ou desse objeto? Sim, professora. Então, não é salário. Se eu sou uma enfermeira e eu ganho 10 mil reais, meu patrão falou assim, olha, Janaína, eu vou te pagar 3 mil em dinheiro e 70 em coisas, em utilidades, em bens. Eu falei, tudo bem, é habitual e foi para suprir as minhas necessidades. Muito bem, só que na hora dele pagar a coisa, pagar o bem, ele apareceu com equipamento de proteção individual. Eu disse, não, equipamento de proteção individual, eu sou enfermeira, é para eu exercer minha função. Então, tudo que é, todas as coisas ou os bens que for para exercer a função, não pode ter natureza salarial. Ou seja, é uma coisa de necessidade, é uma coisa importante, é um bem necessário para você fazer o seu serviço, não pode ser descontado. Por exemplo, IPI, que é equipamento de proteção individual, ele é necessário para a enfermeira. Então, eu não posso dar o IPI e descontar isso como salário, porque é para a prestação do serviço. Exemplo, eu sou professora, então não pode descontar do meu salário o giz que eu uso, porque isso é para eu exercer minha função. Então, tudo que é para não desconta. Para exercer a função, isso é necessário? Sim.
então não desconta. Exemplo, equipamento de proteção individual, o giz, o professor, isso não desconta, tá? Agora, aí pela tem natureza salarial. Então, um carro fornecido para o empregado, ele trabalha na mesma cidade, não tem que se locomover em termos de rodovia, e aí a empresa cedeu um carro para ele. Esse carro vai custar R$ 2.000 por mês, então ele ganha 10 mil. Então, R$ 8.000 em dinheiro e 2 pelo carro. Eu posso fazer isso? Posso, porque o carro é pela prestação de serviço. Pela prestação de serviço, eu posso exercer minha função com ou sem o carro. Mas pela função que eu estou desenvolvendo, foi fornecido um carro, como por exemplo, quando é um diretor, quando é um presidente, quando é um vice-presidente de uma empresa, a empresa deixa um carro disponível. Isso é pela prestação de serviço. E aí eu posso descontar. Eu não preciso dizer para vocês que bebida que tenha álcool não pode ter natureza salarial, cigarro não tem natureza salarial, vale transporte, o transporte fornecido pelo empregador para o empregado ir e voltar a trabalhar, isso não tem natureza salarial, IPI não tem natureza salarial, porque tudo para a prestação de serviço. Então, tudo que é para, olha aqui, ó, tudo que é para, não pode descontar, não tem natureza salarial. Tudo que for pela função ou pelo trabalho, posso descontar, certo? Porque aí entra como natureza salarial. Aqui vocês podem colocar o carro, por exemplo, certo? E aqui vocês podem colocar o IPI. Combinado, pessoal? Ó, de novo, para a prestação de serviço. Esse bem, essa utilidade, essa coisa que o patrão me deu, é para eu exercer a minha função. É necessária? Ah, é necessária, professor. Então não desconta, porque é para exercer a função. Não, professor, isso aqui é uma coisa supérflua. Não, aí fica pela prestação de serviço. Aí eu posso descontar. Ok? Até a próxima aula, pessoal.